The Zakan of Vasagonia, the imperial ruler of this desert empire, has sent his most trusted envoy to seek a treaty of peace between your two countries, and the king has asked you to sign the treaty on behalf of your country. You wave farewell to Holmgard on this bleak midwinter's day, feeling sure you will return before the thaw. But as you watch the spires of Holmgard disappear in the falling snow, you have no inkling of the shadow that awaits you in Vasagonia. Ora, muito boa tarde, caro aventureiro, e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui na Gamebook Guild, a guilda sobre literatura interativa e livros-jogos, onde a escolha vai ser sempre tua. E eis que chegamos ao fim de um ciclo. E não é o fim do Lone Wolf, não é de todo o fim do Lone Wolf, isto ainda é apenas a primeira etapa de uma grande jornada que ainda está por se desvendar. Mas não deixa de ser o fim de uma etapa e é por isso que eu hoje vou trazer aqui o quinto e último livro da série Kai, Shadow on the Sand. Shadow on the Sand é considerado por muitos fãs de Lone Wolf, da série Lone Wolf, e que leram praticamente todos os livros que saíram, é considerado por muitos como o melhor livro da coleção. E não estamos a falar de poucos livros, estamos a falar de mais de 30 livros, isto contando com spin-offs e contando mesmo com livros que têm saído, livros mais recentes que têm saído, como a trilogia da Huntress, Autumn Snow, temos agora também recentemente as Chronicles of Magnamund, mas Shadow on the Sand marca aquela mudança para algo muito maior. Embora já tínhamos uma ideia da escala de quão isto já era grande, mas é com Shadow on the Sand que se abre uma porta para algo completamente diferente e que iria ser desenvolvido depois na série seguinte, na série Magna Kai. Shadow on the Sand é bastante peculiar porque, ao contrário das aventuras de Lone Wolf, ou praticamente todas as aventuras de Lone Wolf, ou quase todas as aventuras de Lone Wolf, esta aventura não tem 350 parágrafos, tem 400. E basicamente é não uma aventura, mas sim duas. Podemos considerar duas. Ou seja, esta aventura está dividida em duas partes. E não é como aqueles livros que têm parte 1 ou o volume 1 e depois o resto seria o volume 2. Não. Shadow on the Sand é um livro com 400 parágrafos. Os 200 primeiros parágrafos é uma parte e depois a continuação, a segunda parte, são os outros 200 parágrafos. Portanto, está dividido desta forma. E está dividido de uma forma muito sublime. Embora eu possa dizer que a minha experiência recente com este livro possa não ter sido muito equilibrada no que toca à forma hum, como eu passei ambas as partes. O que eu quero dizer com isto é que, devido às minhas escolhas iniciais, ou melhor, a minha escolha inicial, a primeira parte foi muito, mas muito mais rápida, embora muito mais rápida do que a segunda. E a segunda parte foi muito mais tinha uma sequência diferente de acontecimentos, uma sequência mais encadeada de acontecimentos. Então, do que é que se trata Shadow on the Sand? Vocês lembram-se no vídeo anterior, de quando eu falei do Chasm of Doom, que nós enfrentamos uns certos guerreiros que vieram de um local chamado Vassagonia. Ora, este livro pega no conceito, a premissa deste livro é um bocado a pegar nesse conflito que aconteceu no livro anterior. O Zakan de Vassagonia, o Zakan é um título que é basicamente dado ao governador deste país, decidiu enviar um enviado, não é, para para propor um tratado de paz com Holmgard. E ele pede que seja o Lone Wolf a pessoa a assinar esse tratado.
Ao início, o rei Ulnar não está muito convencido, principalmente depois daquilo que aconteceu no livro anterior, mas nós acabamos por ir. E durante a nossa viagem, nós acabamos por criar uma relação de amizade com a tripulação que pertence a Vassagónia e começamos a acreditar realmente que isto vai ser uma boa viagem, uma boa experiência, podemos até considerar uma boa experiência cultural. Isso seria verdade não fosse o facto de que quando chegamos a Vassagónia, mais propriamente à capital que é Barrakish, ou Barrakish, não sei como se pronunciaria melhor, vemos bandeiras negras. E automaticamente a tripulação sabe da terrível verdade que se abateu sobre esta nação. O Zakan morreu e foi substituído por outro chamado Zakan Kima. E nós mal desembarcamos, nós somos interpelados pela guarda desse Zakan, que pede que nós nos rendamos e que sejamos presos. Ora, aqui é que está a grande diferença, não é? Nesta parte, uma diferença entre uma experiência mais vasta, uma experiência mais longa e uma experiência mais curta. Porque o que é que aconteceu? Eu, da primeira vez que eu joguei este livro, que já foi há algum tempo, talvez no ano passado ou há 2 anos, mais ou menos, eu quando joguei este livro, eu fugi deles. E quando nós fugimos, nós temos uma experiência, não é, maior na cidade, enquanto tentamos fugir, isso depois não leva a nada porque depois acabamos por ser capturados. Mas aqui o que aconteceu foi, desta vez, quando eu joguei, o que aconteceu foi que eu deixei-me ser levado. Eu deixei-me levar e deixei-me prender. E o que acontece é que nós somos automaticamente levados para o palácio, nós somos presos, não é? Nós somos feitos prisioneiros, arranjamos maneira de fugir e depois nós acabamos por chegar até ao trono do Zakan e é quando nós entramos na parte em que terminamos a primeira, ou melhor, entramos no fim da primeira parte deste livro, que é quando nós descobrimos que este novo Zakan aliou-se aos Dark Lords, mais propriamente ao Dark Lord Hakon. E coincidentemente, no momento em que nós chegamos, nós ouvimos uma conversa entre os dois que fala que eles estão à procura, os Dark Lords estão à procura de um item extremamente importante, um artefacto muito poderoso e um artefacto muito importante na história dos Lords Kai, que é o livro de Magna Kai. Este livro contém eh, um conhecimento muito vasto que se julgava perdido. É um livro que se julgava perdido, que foi escrito por. Ai, já não me lembro. Foi o primeiro Kai Lord que escreveu o livro. E o livro basicamente é um monte de ensinamentos. São vários ensinamentos que ajudam na evolução de um Kai Lord. E o nosso objetivo, depois a partir da segunda parte, é encontrarmos este livro de Magna Kai antes dos Dark Lords. A segunda parte então começa e aqui a experiência foi muito mais vasta, foi muito mais... a aventura foi muito mais fast-paced, ou seja, foi muito mais corrida, foi muito mais rápida e os acontecimentos foram sendo mais encadeados. Obviamente que nós temos que fugir, eu tive que fugir do palácio e aí tive que esgueirar-me, tive que fintar os guardas e tive que evitar ser capturado. E depois consegui fugir com o recurso a uma criatura muito curiosa que é um Iticar, uma ave gigantesca que é muito difícil de domar, mas nós podemos fazer isso rapidamente, principalmente se nós tivermos Animal Kinship, que eu não tinha. Animal Kinship, que é a habilidade de podermos não controlar os animais, mas termos alguma empatia por eles, alguma compreensão com os animais, conseguirmos comunicar com eles e conseguirmos compreendê-los. Eu não tinha isso, portanto, tive que fazer ali uns outros testes para poder domar a ave. Mas mesmo quando nós conseguimos fugir, nós somos atacados
pelos Dark Lords e nós acabamos por ser salvos por Banadon. Banadon, que é um membro da Brotherhood of the Crystal Star, que nós já encontramos noutras aventuras, e ah, ele está a pilotar um veículo muito, mas muito curioso, chamado Skyship, que é isto que está aqui. Está um bocado complicado. Que é isto? Este barco voador. Isto funciona com magia e é muito interessante. Isto é algo que até agora, até este momento, nunca tinha sido apresentado em Lone Wolf. E isto mostra uma grande variedade no lore e na capacidade que o Joe Deaver tinha de criar eh, coisas muito mais ricas e muito variadas. É mesmo. Surpreendeu-me da primeira vez que eu joguei e continua-me a surpreender porque é algo, pronto, é algo único, é algo inédito e é algo muito bem-vindo. É algo que não é muito comum nós vermos isto em livros-jogos. Eu, pelo menos, acho que nunca vi isto em livros-jogos. Mesmo em fantasia, há sempre aquela ideia da fantasia medieval, mas quando temos algo um bocadinho mais avançado, muitas vezes tenta-se não elevar muito a uma tecnologia demasiado avançada. E aqui Joe Deaver não teve esse problema em apresentar este navio flutuante, este navio voador, que basicamente nos ajuda bastante a atingirmos o nosso objetivo. E então, com a ajuda de Banadon, nós podemos partir com mais segurança na busca do livro de Magna Kai. Só que o problema é que nós não sabemos onde é que ele está. No entanto, Banadon conhece uma pessoa, uma personagem, chamada Tipassa, que sabe a localização do livro de Magna Kai. E então nós vamos para uma localização que eu vou ter que ver aqui no mapa, chamado Ikaresh, que é onde ele vive. Só que o problema é que quando lá chegamos, nós descobrimos, através da sua mulher, que ele foi capturado pelos Dark Lords exatamente para que ele lhes dissesse a localização do livro de Magna Kai. E então nós temos muito pouco tempo e temos que analisar os diários do Tipassa para descobrirmos a localização dele. E aqui isto é algo muito interessante, que é... hum, isto é, isto é, e- isto é inédito aqui em Lone Wolf, mas hoje em dia já há livros-jogos que utilizam este sistema. Nós temos uma série de instruções para nós descobrirmos qual é o número certo para onde nós temos que ir, para podermos dirigir-nos para o local correto de onde se encontra o livro de Magna Kai. E as instruções pedem-nos que a gente vá ao mapa e conte, por exemplo, o número de oásis que tem um determinado ponto ou uma determinada parte do deserto entre dois pontos, que contemos o número de ilhas que existem num determinado sítio, que contemos o número de cidades. Este tipo de interação que nós temos para com o mapa. E eu acho que isso é muito útil porque faz com que o mapa não seja apenas um recurso visual para nós apenas vermos onde estamos, mas sim um recurso essencial para nós conseguirmos passar para a parte seguinte, neste caso a parte final da nossa aventura. Portanto, eu acho isto muito, muito bem conseguido. Já existem livros-jogos que utilizam esta mecânica das pistas existentes nas ilustrações, eu acho isso muito bom, mas esta é a primeira vez, pelo menos daquilo que eu percebo, em que Lone Wolf usa este sistema. Só que à parte, a versão alargada do Flight from the Dark, do primeiro livro, que por acaso até está aqui atrás de mim, que tem 500 referências, é muito grande, é maior, bem maior do que a versão original. Contém também um enigma desse género. No entanto, as pistas encontram-se no texto e não no mapa. E isso acabou por ser um bocadinho chato, porque depois, para eu descobrir um determinado código importante, eu precisei de voltar às páginas anteriores, aos parágrafos anteriores, para ter a certeza desses números, porque a informação foi apresentada não, de uma forma pouco clara para que eu soubesse que tinha que apanhar esses números.
Aqui não. Aqui ele diz: a informação está no mapa, procura isto. E é muito claro e é muito mais fácil de nós conseguirmos perceber o que nós temos que fazer. Então, nós chegamos até ao sítio onde está o livro de Magna Kai. Não é não é um dungeon crawler depois, porque neste momento, como nós já fizemos muita coisa e esta parte só tem 200 parágrafos, portanto, tendo em conta as variáveis nos caminhos, não pode haver muita variedade, porque senão depois, pronto, não havia parágrafos suficientes. Portanto, assim que nós encontramos o livro de Magna Kai, ou seja, o sítio onde se encontra o livro, são apenas uns poucos parágrafos, não há assim, não há exploração. Nós entramos logo no local onde está o Dark Lord Hakon e enfrentamos-lo. É logo, é direto, é bem mais direto do que aconteceu, por exemplo, no Caverns of Caltei. Como vocês se lembram, no Caverns of Caltei, o combate final é mais estratégico, existem mais referências em torno disso. Aqui não. Aqui nós encontramos o Dark Lord Hakon. Existe ali alguma batalha, alguma estratégia, tanto é que podemos até perder a Summer Sword contra ele. Perder no sentido de ficarmos desarmados, mas no geral é um confronto muito direto. E mal nós derrotamos o Dark Lord Hakon, nós vencemos a aventura. E aí depois abre-se uma nova página, um novo capítulo para Lone Wolf. E basicamente é isto. Nós terminamos este livro com o livro de Magna Kai nas mãos e agora Lone Wolf irá usar esse conhecimento para evoluir no seu estatuto, para se tornar depois num Grandmaster. Mas isso irá ficar para a segunda série de Lone Wolf, que é a série Magna Kai. E pronto, foi este o Shadow on the Sand. Uma aventura muito, muito bem conseguida, uma aventura muito imersiva. Eu gosto imenso da sociedade de Vassagonia. Faz lembrar uma sociedade mais árabe, ah, com pronto, o cenário de deserto, a própria arquitetura dos edifícios da cidade é muito característica, é muito diferente daquilo que nós vimos até agora em Lone Wolf. Nós estávamos mais habituados a ver uma sociedade mais medieval em Homeguard e também depois daquilo que nós vimos em Caltei, também com uma sociedade eh, à base de bárbaros, não é? Dos bárbaros de gelo. E aqui nós estamos num reino deserto e a cultura é muito diferente, a forma de governação é também muito diferente. Portanto, é muito interessante nós vermos esta sociedade como está estruturada e lá está, como sempre, Lone Wolf, aqui as versões definitivas têm este Magnamund Archives, no qual contém informação, um pouco mais de informação acerca de, por exemplo, aqui nós temos informação acerca de Vassagonia, acerca das criaturas que nós encontramos, dos Iticar, dos Quaraz, os Crypt Spawn, estas criaturas espetaculares que eu cheguei a encontrar também durante a aventura. Mais algumas coisas. Temos aqui uma coisa que é os The Giak Glossary, que isto existe ao longo dos livros. Portanto, os Giaks são criaturas maléficas, quase parecidas. Eu não quero estar aqui a dizer nada de errado, mas quase que me fazem lembrar orcs. E eles têm um vocabulário próprio. E aqui dá para aprender um bocadinho, através deste glossário, um bocadinho sobre a pronunciação e algumas palavras que eles pronunciam. Portanto, é muito interessante também. É uma forma de expandir ainda mais o lore aqui de Magnamund. E assim chegamos ao fim de Lone Wolf, da primeira série Lone Wolf, a série Kai. Como eu disse no meu vídeo anterior, no último vídeo que eu fiz da minha experiência nas Aventuras Fantásticas, este agora vai ser um período de pausa para estas duas séries de livros-jogos. Portanto, as Aventuras Fantásticas vão ficar agora em hiato durante alguns tempos e Lone Wolf irá voltar no próximo ano. No próximo ano eu prometo que vou trazer mais conteúdo de Lone Wolf. Existe muita coisa
que nós podemos trazer. O principal, a série Magna Kai, composta por 7 livros, irá, hum, irá ser lançada a partir de janeiro de 2026. Portanto, depois, ao longo de 7 meses, eu irei lançar os vídeos de cada um dos livros da série Magna Kai. E depois também poderei fazer outros vídeos relacionados com gameplays de livros do Lone Wolf, como por exemplo a trilogia Huntress, Autumn Snow, as Crónicas de Magnamund. Por isso, podemos também explorar este mundo de outra forma. Para agora, o futuro da Game Book Guild durante este ano vai se focar agora mais em outros livros-jogos, em gameplays, e vou continuar aqui com Fabled Lands a partir já da próxima semana. Fazer mais vídeos acerca do meu livro-jogo. Embora a coisa tenha estado um bocadinho mais parada, houve desenvolvimentos e eu quero mostrá-los para vocês. E eu vou aproveitar para dar 2 novidades em relação não ao canal, mas ao projeto da Game Book Guild. Aliás, uma dessas novidades tem a ver com o projeto da Game Book Guild. A outra novidade tem a ver com algo que está relacionado com livros-jogos, mas não está diretamente ligado à Game Book Guild, mas é algo meu. A primeira novidade em relação a este projeto é que eu decidi criar um Discord da Game Book Guild. Neste momento, o Discord eu ainda estou a criar. Já criei as categorias, já criei canais, já criei. Pronto, já tenho estado aqui a pesquisar sobre formas de dinamizar, de dinamizar este servidor, o servidor da Game Book Guild. Portanto, ele já está criado. Ainda preciso de ver algumas coisas como colocar bots de boas-vindas ou criar algum bot para poder colocar uma música num dos canais, por exemplo. Há estas coisas que eu ainda tenho que aprender um bocadinho acerca do Discord, porque eu já não uso o Discord há uns anos e então algumas coisas já se perderam. E esta é uma forma também de trazer um bocadinho a comunidade e de juntar a comunidade. E lá está. Existem grupos de Facebook, existem grupos de Instagram, e isso é tudo ótimo e pode-se e deve-se continuar com isto, mas a Game Book Guild pretende trazer a comunidade uma comunidade bilingue. Ou seja, trazer pessoas trazer falantes de português e falantes de inglês. E depois, quem sabe, mais tarde, trazer falantes também de outras línguas. A segunda novidade tem a ver com isto que vocês estão a ver agora. É verdade. Este é o meu livro-jogo, O Voo do Corvo. E é um livro-jogo que eu já escrevi há algum tempo. É um livro-jogo que eu já escrevi em 2020. Ele foi lançado através de outra editora, mas depois pronto, quebrei o contrato com essa editora e então fiz a proposta de lançamento deste livro-jogo para a editorial Divergência. E eles gostaram da ideia, fizeram o playtest, fizeram a revisão textual também, pronto, como devem fazer. Trabalharam na capa e eu posso dizer agora com grande satisfação que o livro está disponível para pré-encomenda. Neste momento, no momento em que eu estou a fazer este vídeo, o livro está disponível para pré-encomenda no site da Divergência. No entanto, se vocês forem a outros pontos de venda, como por exemplo a UC e a Bertrand, a FNAC ainda não. Não sei quando ou se irá aparecer na FNAC, mas sendo que existem outros livros da Divergência lá, portanto acho que é uma questão de tempo. Se vocês forem pelo menos à Bertrand ou à UC, o livro já lá está disponível e já o poderão comprar. Pelo menos é isso que se vê quando vocês forem a essas páginas. Não tenho exatamente a certeza de que os livros estejam já realmente
disponíveis. Eu tenho estado agora em conversação com a editora e mais, pronto, em questão, pronto, também não só em questão disso, mas também em questão, noutras questões relacionadas com o contrato, que eu não vou estar aqui a dar outros pormenores, mas eu posso dizer que o livro já está disponível já podem verificá-lo. Se vocês forem à página de Instagram ou página de Facebook da Editorial Divergência, está lá uns posts que fazem o cover reveal deste livro, portanto, o livro já está disponível. Se comprarem pela Divergência, ele ainda está em pré-encomenda, mas pelos outros canais, lá está, eu ainda não sei, foi algo que eu questionei ainda com a editora. Neste momento em que eu estou a fazer este vídeo, ainda não foi, essa dúvida ainda não foi tirada, mas pronto, também não há pressa. O que interessa é que o livro já está disponível, portanto, vocês, quem quiser pode comprá-lo. Hum, Divulguem, eu vou fazer divulgação deste livro, obviamente, mas divulguem este livro, se estiverem interessados, comprem. Podem falar comigo se tiverem alguma dúvida sobre como fazer a compra, se vocês quiserem que seja eu a adquirir o livro para vos enviar, depois falem comigo. Vocês podem fazer dessa forma, podem fazer dessa maneira mais, pronto, como vos der mais jeito. E eu vou dando novidades, não só em relação a este livro, mas também em relação ao livro que eu também estou a escrever. Vou dando outras novidades, vou falando também, vou lançando também estes vídeos. E pronto, estas são as duas novidades: o canal do Discord e o meu primeiro livro-jogo, que vai ser lançado pela Editorial Divergência, mais propriamente por uma das chancelas da Editorial Divergência, que é a Ludovitae, que, se vocês se recordam, foi quem lançou A Casa dos Espíritos, que eu apresentei aqui no ano passado, em outubro, durante os 31 dias de horror. Foi um dos livros que eu apresentei. Também foi quem lançou o Sacerdote das Trevas. Ambos os livros escritos por Luís Diniz, o mesmo autor que também é um grande entusiasta dos livros-jogos e que escreveu ali 2 peças de literatura interativa, ou melhor, de 2 livros-jogos espetaculares. Portanto, é isso. Este foi o vídeo do Shadow on the Sand e das grandes novidades que vêm para este projeto da Game Book Guild. Eu espero que tenham gostado. Se gostaram, cliquem em gosto. Se não gostaram, cliquem em não gosto. Usem a caixa dos comentários para dar sugestões, opiniões, aquilo que bem entenderem. Subscrevam no canal, cliquem no sino para receber notificações acerca dos vídeos que vão sendo lançados aqui no canal. E eu espero contar com a vossa presença no próximo vídeo aqui na Game Book Guild. Até à próxima.